Eu trabalhava numa multinacional e veio auditores de São Paulo e estava dando uma geral em toda a documentação. E ali houve um desfalque e houve um erro, havia um erro. E eles ficaram 2 dias procurando esse erro e não era nem a minha área. Mas eu sempre fui curioso e sempre fazia mais do que aquilo que me era proposto. E aí eles estão procurando, e um dia passa outro dia e nada. E o responsável pela pasta, ele falou, não sei como que eu vou fazer. E aí, tanto os auditores como eles saíram para o almoço. E como eles saíram para o almoço, eu peguei toda aquela papelada e coloquei em cima da mesa e orei ao Senhor. Falei, Senhor, me mostra isso. Enquanto eles estavam almoçando, eu me debrucei em cima daqueles papéis e eu consegui achar aquele erro. Eu consegui achar onde estava o erro. E quando eles chegaram do almoço, e aí era Osias, eu era auxiliar do Osias. E eu então achei ali, e eu mostrei para ele. E ele ficou agradecido. Os auditores então puderam acertar e viu que estava tudo correto. Mas naquele momento eu não falei nada para eles. Depois eu falei que Deus que tinha me orientado, e com isso eu subi, porque o gerente, todo mundo, o supervisor na verdade, todos eles, ninguém tinha achado nada. E eu fico olhando que eu poderia ter testemunhado para aquelas pessoas, mas para aquelas pessoas eu não falei. Eu falei depois na igreja, testemunhei, falei sobre isso, que eu pedi a Deus orientação e Deus ali me mostrou, me orientou. Mas quando eu olho para José testemunhou para o seu Senhor, ele falou para ele. E eu fico olhando, queridos, que José, ele é alguém que nos mostra como que devemos servir ao Senhor. Ele é um exemplo. Mas vamos ver então que ele é alguém eficiente. Ele é alguém confiável. Então o seu Senhor, ele coloca tudo em suas mãos, porque ele era alguém confiável. Nós vamos olhar que, além de ser confiável, além de ser eficiente, além de tudo que ele colocava a mão, Deus prosperava. O camarada era bonito. Ele era bonito de aparência, bonito de rosto e de porte. Então pense em alguém, um camarada bonito não só de rosto, de porte. E agora o que a gente observa, queridos, que estava por vir a maior provação dele ainda. Estava por vir. A maior provação de José não foi ele ter sido vendido, não era a inveja dos irmãos. A maior provação e a adversidade que ele encontrou não foi de ser um servo. A maior provação que o homem pode ter é quando ele sobe. É quando ele sobe. Porque quando a gente sobe, a soberba muitas vezes sobe junto. Interessante que no seminário, eu não sei agora qual foi o pastor, não me lembro, mas uma das coisas que foi dito, olha, cuidado com 3 barras. As 3 barras que faz o homem cair. E ele diz, olha, a barra de ouro, a riqueza, muitas vezes a soberba cresce, tudo cresce, a altivez, e o camarada cai. Ele diz a fama, a barra da fama. A fama, então, ela é outra coisa que a pessoa subiu, ela acha que é melhor do que todas também. A altivez, ela sobe, a arrogância sobe. E a terceira, a barra de saia. Tem feito muitos caírem. Tem feito muitos esquecer de fato a quem serve. Eu fico olhando para isso, um grande servo de Deus, como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele conseguiu vencer as duas, tanto a fama quanto a glória, ele venceu, mas a barra da saia, infelizmente ele caiu. Um homem segundo o coração de Deus. Mas agora eu vejo um homem aqui, um jovem em ascendência, subindo, crescendo, sendo visto agora por toda aquela casa.
alguém que estava por cima, vamos colocar, alguém que tinha tudo, alguém agora que todos estavam olhando para ele. E eu vejo que Satanás, infelizmente, ele quer derrubar aqueles que todos estão olhando para ele. E aí ele agora fala, não, eu vou pegar esse jovem, em algo que ele não vai resistir. E aí agora coloca ali essa mulher, vendo que ele, além de ser confiável, além de ser eficiente, é bonito. Opa, o meu esposo viajou, foi cuidar de umas coisas. E quando eu fico olhando para isso, não tinha sido escrito ainda Provérbios capítulo 4. Não tinha sido escrito ainda. Mas quando eu olho para Provérbios capítulo 4, eu vejo o reflexo de Provérbios 4 na vida de José. Eu vejo que para vencermos a tentação, a gente vai ver que José ali não foi naquela hora. Sai em nome de Jesus. Não foi isso que ele usou. Ele não se ajoelhou e falou, Senhor, tem misericórdia, tira essa tentação. Não, ele não faz isso. E a gente observa que dia a dia, aquela mulher então o importunava, o assediava. Mas para ele, era a mesma coisa que nada. Tem alguém lá em cima? Eu queria que colocasse um versículo. Tem alguém lá? Eu queria para a gente ler esses versículos juntos. E eu vejo, queridos, que nós podemos entrar para uma batalha já derrotados. Quantas pessoas que já entram no ringue da batalha derrotados? Muitos. Eu estava olhando o Paulo Guerreiro, quando ele sai do primeiro tempo, quando termina o primeiro tempo. Como que ele saiu? Quem viu aí? Derrotado. Ele saiu derrotado, cabisbaixo. E eu vejo que quando nós vamos ver o herói cabisbaixo, ele já está derrotado, ele já entra derrotado para uma batalha. Muitas pessoas quando entram para uma disputa, quem já viu o filme Vencendo Gigantes? Quantos já viram? Muita gente. Quem não viu, interessante ler. A gente observa que aquele time nunca tinha ganhado nada. Sempre perdendo. Só entrava mesmo para entrar no campeonato. Mas entrou um técnico servia ao Senhor. E ele começou a mudar o pensamento daquele time todo. E ele observou quem era o líder. E ele pega aquele rapaz e começa agora, interessante, um desafio, tampa os olhos dele, ele começa a carregar um outro. E aí ele desafia, vai mais, você consegue, não, eu não aguento mais. E todos pensavam que ele ia apenas algumas jardas, mas ele caminha o campo todo com o outro nas costas, e porque ele estava vendado, ele não sabia o que estava fazendo. E com isso aquele treinador diz, olha, vocês são capazes, vocês podem sim, vocês são vitoriosos. E eles conseguiram chegar à final, porque antes eles já entravam como derrotados, mas agora ele entra assim, não como alguém derrotado, mas como alguém que podia. E houve uma transformação, porque de fato eles colocaram Deus em primeiro lugar. Aquele técnico levou todo aquele time, toda aquela escola a buscar o Senhor. E ele passava e orava no vestiário. E eu vejo, queridos, que nós podemos entrar para uma batalha vitoriosos ou perdedores. Quantas vezes você já perdeu para a tentação? Você foi vencido pela tentação? Quantas vezes? Eu fico olhando, queridos, que há algo em que precisamos fazer. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Coloca aí para a gente, nós lermos juntos Provérbios 4, 23. De tudo que se tem que guardar, guarde o teu coração, pois dele procede as saídas da vida. Vamos lá, para a gente ler todos juntos. Uma mesma, uníssono, porque se a gente for ler cada tradução, fica diferente. Vai dar? Provérbios 4, 23.
Vamos ler todos juntos? Acima. Queridos, eu vejo que você só vai vencer a tentação quando você guardar o seu coração. Todo o capítulo 4 de Eclesiastes, ele começa dizendo: filho meu, ouve, atenta para a minha palavra, atenta para aquilo que eu te ensinei, atente para as minhas palavras. E ele, acima de tudo isso, guarda o teu coração, pois dele depende toda a sua vida, dele procede a saída da vida. E eu vejo, queridos, que o cristão, o verdadeiro cristão, e qualquer um outro que quer vencer a tentação, não tem uma outra forma a não ser guardar o seu coração. Quando eu olho para esse jovem, quando eu olho para José, ele só conseguiu vencer a tentação. Na verdade, nem foi tentação para ele. Não foi tentação, porque o seu coração já tinha um dono. O seu coração já tinha um dono. E eu pergunto a você, de quem é o seu coração? De quem é o seu coração? Quando eu olho então para a vida de José, o coração dele é de Deus. A vida dele pertence a Deus. E por isso que ele consegue vencer a tentação, ele não deixa se influenciar pela tentação. E aí eu vejo, queridos, que lá em Provérbios 23, 26, coloca aí também, Provérbios 23, 26. O livro de Provérbios eu gosto muito, ele é um livro que nos fala sobre tantas coisas e precisamos atentar. Vamos ler juntos aqui também? Meu filho, quando eu olho isso, a gente observa então que José, ele entregou o seu coração de fato todo a Deus. De fato, ele se manteve os olhos sempre em Deus, sempre na vontade de Deus. E você, como nós temos colocado o nosso coração? Você já entregou o seu coração ao Senhor? Porque quando de fato entregamos o coração, o Senhor não diz: a minha vida, o meu interior pertence a Deus. Eu não vou de forma nenhuma envergonhar a Deus, eu não vou desonrar a Deus, porque a minha vida é dele. E quando eu olho aqui, queridos, para José, eu vejo algo tão maravilhoso, tão lindo, porque de fato ele já tinha entregado o seu coração ao Senhor. E agora ele manteve também os seus olhos no Senhor. Ele não olhou para a direita nem para a esquerda, ele fitou os olhos no Senhor. E por isso ele conseguiu passar por essa tentação como que se não fosse nada. E se fosse você? Aqui a gente vê que José era um homem, mas pode ser mulher também. Todos nós somos tentados. E como você tem passado? Quantas mulheres são assediadas no seu trabalho? Quantos homens também são assediados? E muitas vezes o homem, ele nem só deixa ser assediado, ele mesmo já vai para cima. Mas nós observamos aqui a atitude de José. Então eu vejo, queridos, que nós podemos acrescentar mais algumas qualidades, alguns adjetivos ainda a mais na vida de José. José, ele é alguém corajoso. Porque o que aquela mulher pensava? Não, ele é meu escravo. Eu posso fazer dele o que eu bem entendo. Ele é um objeto, ele é meu, ele é do meu Senhor. Ele é do meu esposo. Eu posso fazer dele o que bem entendo. Mas o que a gente observa, queridos, que aquele que entrega a sua vida ao Senhor, ele não deixa ser objeto nem de Satanás e nem de ninguém. Você tem se deixado ser objeto de alguém? Objeto de satisfação? Objeto nas mãos do inimigo?
Eu vejo que aquele que entrega então a sua vida, o seu coração ao Senhor, ele não deixa ser objeto. Aquela mulher quis fazer dele um objeto de satisfação, de um prazer momentâneo. Mas José falou, não, aqui não. Vai com Sansão para lá. Com Sansão você vai conseguir alguma coisa. Agora comigo não. Porque quando a gente olha para Sansão, a gente vai observar que Sansão não esperou a mulher vir até ele, não, ele que ia até elas. E agora, nós precisamos atentar, porque eu fico olhando que ela não fica satisfeita. Ela viu a determinação, ela viu o autocontrole em que José tinha. Então, Provérbios 25, 28, a gente vai ver o autocontrole. Eu pergunto a você, como que está? Você tem o autocontrole da sua vida? Ah não, pastor, mas eu estou jovem, né? Eu estou aqui com os hormônios toda a flor da pele. Não, queridos, quem é a sua vida? De quem é a sua vida? A nossa vida precisa de fato pertencer ao Senhor. Eu fico olhando que, e precisa ser, o jovem crente, ele precisa casar cedo. Eu casei aos 21 anos. Mas olha só, eu fui tentado. No trabalho, me chamaram até as mulheres, lá tinha mulher casada, queria de todo jeito ficar comigo. E falaram, então você é viado? Desse jeito. Eu falei, não. Eu sou servo do Senhor. E graças a Deus, minha primeira mulher, e até quando Deus permitir que estivermos juntos, até quando morrermos, é a Andréia. Ela foi a primeira e única mulher da minha vida. E eu vejo, queridos, que nós precisamos então manter-se firme. E interessante, uma das mulheres que ficava me assediando, quando depois aceitou a Jesus e foi lá para a igreja onde eu congregava. Já pensou se eu tivesse cedido? Que exemplo de cristão que eu estava dando. E eu vejo, queridos, que vamos ser tentados. A mulher falando, eu pago um motel para você. Eu falei, não, minha filha, obrigado. Eu não preciso provar nada para ninguém. E eu vejo, queridos, que nós precisamos ser assim. Quando eu olho para esse jovem, e eu vejo ele, não, eu sei que Deus tem algo melhor para mim, eu não vou aceitar qualquer barganha de Satanás, não. Eu vejo que infelizmente os jovens de hoje, homens até mesmo casados, que já têm alguém para estar com ele e têm cedido às tentações, porque de fato o seu coração ainda não tem um dono verdadeiro. Porque ainda o seu coração, ele não entregou o seu coração de fato nas mãos do Senhor. Porque é preciso colocarmos o coração nas mãos do Senhor, dizer, não, a minha vida pertence a Deus, é a Ele que eu devo honrar, é a Ele que eu devo glorificar. E quando eu olho para José, José é bem determinado, mas também Satanás é determinado a derrubar o homem. Satanás está determinado, ele não brinca de ser Satanás, ele quer derrubar o jovem, ele quer derrubar a mulher, ele quer fazê-los pecar, ele quer fazê-los cair em tentação, ele também é determinado, e aquela mulher foi determinada, e ela arma todo o esquema, ela arma o esquema ali, ela manda então os seus servos saírem daquela casa, e José chega em um dia, e ela, só os dois ali, só os dois. Eu fico olhando agora, essa atitude dela, e quando a gente observa que mesmo ela sendo determinada, mas nós vamos ver, cadê o texto? A gente observa claramente, em Provérbios 25, 28, para nós lermos juntos aqui também, acho interessante o que diz esse texto, e a gente observa que ele vai dizer que aquele que não consegue se controlar, ele é como uma cidade sem muro. Provérbios 25, 28. Vamos ler juntos? Como assim? Como é você? Você tem conseguido se dominar? Eu vejo que muitas pessoas não têm conseguido se dominar, têm se deixado levar por suas paixões, têm se deixado levar pelas paixões desse mundo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22,
nós vamos ver Paulo falando a Timóteo e dizendo: olha, Timóteo, foge das paixões da mocidade. Segundo a Timóteo, capítulo 2, 22. E eu fico olhando que muitas vezes os nossos jovens de hoje, ao invés de fugir, eles estão correndo para cima. Eles correm para cima. Interessante porque eu não posso esquecer de dar graça, glória a quem é devido. Um dos motivos de eu me manter-me firme, minha mãe. Minha mãe tem uma grande contribuição. Porque enquanto as outras mães naquela época diziam: olha, prende as suas éguas aí que meus cavalos estão soltos. Mas minha mãe brigava comigo: filha dos outros não é brinquedo, e batia mesmo em cima. E quando eu falava, eu fingia que fazia qualquer coisa, até mesmo dar uma saída que não fosse com a Andréia, e ela então falava, mas falava uma barbaridade. E eu fico olhando que isso foi bom para mim. Então, o exemplo que ela deu e como ela falava comigo. E aqui, queridos, a gente observa a palavra do Senhor. Vamos ler junto também? Fuja. Não gostei não dessa tradução aí, porque, na verdade, quando ele fala ali, desejos malignos, então ele abre um leque para muitos desejos malignos. Mas quando a gente vai ver a tradução no original, ela vai dizer das paixões da juventude, da mocidade. E é quando a sexualidade ela está mesmo à flor da pele. E eu vejo que é preciso fugir. Agora não importa qual a idade, se é novo, se é velho, porque a gente tem visto aí pessoas de idade se deixando levar pelas paixões carnais, pelos desejos carnais. Então não importa qual a idade, nós precisamos fugir. E eu vejo que aquela mulher, ela arma todo aquele circo, ela fica à espreita. E Provérbios capítulo 9, não, primeiro Provérbios 7, 19, eu fico olhando e observando que tem alguns homens, e até mesmo mulheres, que vão estar dizendo da seguinte forma: olha só, quando a gente olha para esse texto, a gente remete claramente àquilo que estava acontecendo naquela casa. Olha o que essa mulher diz: pois o meu marido não está em casa, partiu para uma viagem. Pode colocar o 20. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. E aí a gente observa que foi o que aquela mulher, ela fez então com José. Ela falou: olha, meu marido foi viajar, meu marido não está aqui, ele foi negociar, só estamos nós aqui, ninguém vai ver, ninguém sabe de nada. Mas o que a gente observa e vê no 21, ela o convence com a sedução das palavras e o arrasta com os elogios dos lábios. Ele a segue de imediato como um boi que vai ao matadouro, como louco que vai para o castigo das prisões, até que uma flecha lhe atravessa o fígado, ou como a ave que corre para o laço, sem saber que ele está preparado contra a sua vida. Agora, filhos, ouve-me e ficai atentos às palavras da minha boca, que o teu coração não se desvie para o caminho dela, e que tu não andes perdido nas suas veredas. Eu fico olhando que, se nós olharmos os dois, a gente vai ver que José atentou para essas palavras, e ele não foi de forma nenhuma olhando para aquela mulher com a sua lábia doce, porque no final, queridos, é amargo. No final é amargo. Quando olhamos ainda em Provérbios 9, no versículo 17, e eu fico olhando que algumas pessoas pensam assim, muitos homens,
Eu já vi muitos homens conversando e falando sobre isso. Vamos falar juntos? A água e o pão. Tem muitas pessoas que pensam assim. Pulam a cerca e acham, não, olha, é melhor. E aí não sabe o caminho que está se heredando. Não sabe que é um caminho de morte. Não sabe que é um caminho de perdição. Assim a gente observa o que aconteceu com Sansão. E queridos, nós precisamos então estarmos atentos, porque lá em Provérbios 6, versículo 29, Provérbios 6, 29, quando eu olho do 29 até o 35, do 29, vamos, olha só. Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toca ficará sem castigo. Uma coisa, aquele que toca na mulher do seu próximo, ele não vai ficar sem castigo. Talvez pode ficar algum tempo sem ninguém saber. Talvez a pessoa pode até morrer e ninguém saber. Mas o Criador sabe. Os olhos do Senhor estão vendo todas as coisas, não tem como. Não ficará sem castigo. Mas pode colocar o 30, Dieguinho. O ladrão não é desprezado se faminto rouba para matar a fome. Pode ir. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isto lhe custe tudo. Pode passar. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. O que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo destrói. A si mesmo destrói. O que nós olhamos então, queridos, que aquele que faz isso, a si mesmo destrói. O que eu fico olhando para José parece que tinha conhecimento dessas coisas, e Sansão não tinha conhecimento delas. Mas o que a gente vê, que no tempo então de Sansão já tinha todas as coisas, aquilo que agradava a Deus, aquilo que não agradava, já tinha os mandamentos. Com José ainda não. Mas a gente vai ver que José se manteve firme, ele sabia, eu não quero destruir a mim mesmo. E o que a gente observa, queridos, que quando o marido daquela mulher chegou, pode passar o 33, sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais será apagada. A gente vai ver Davi também. Nunca foi apagado aquilo que Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas todos nós sabemos aquilo que aconteceu com a sua vida. Todos nós sabemos o que aconteceu com Sansão. Não vai se apagar. O 34. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. A gente vê quantas mortes o marido descobre o que a mulher fez. E a gente vê. Não é bíblico. Não terá misericórdia quando se vingar. E se o camarada não tiver realmente Deus no coração, é difícil. Se o camarada não tiver voltado para Deus, ele faz bobagem mesmo, faz besteira. E eu fico olhando o 35 ainda. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não acamarão. Porque é uma raiva tão grande. E aí muitas vezes matar todo mundo, e a gente vê que muitos matam os dois e aí depois se mata ainda, e a gente vê como que Satanás destrói. Esse é o papel dele, e nós então temos que ter um cuidado, porque aqui está falando a respeito do homem, mas a mulher também, não tem jeito, vai ficar com raiva. Se pudesse também pegar a outra e matar, vai, a vontade é essa. Então eu vejo, queridos, que quando eu olho para esse texto, eu vejo que muitos homens então são como loucos. Como diz aqui, louco. Talvez ele acha que nunca vai ser pego. O marido nunca vai descobrir. Mas uma hora é descoberto. Uma hora as coisas vêm à tona. E aí o desastre está armado. Então tenha cuidado, guarde o teu coração, foge das paixões da mocidade.
E quando olho para a palavra do Senhor, e cada dia eu preciso entender que ela é vida, cada dia eu preciso olhar para ela e entender claramente que eu preciso obedecer ao Senhor. Mas para vencer a tentação, não basta apenas ser determinado, não basta ter autocontrole, mas agora a gente vai observar quais são a justificativa que José dá para aquela mulher. Ele disse para ela: olha, eu não vou ficar por você, porque você tem um esposo. Você tem um esposo. Ele colocou tudo nas minhas mãos. Mas somente a ti ele falou que não era para eu tocar. Você vai tomar conta de tudo, menos a minha mulher, ela é minha, eu sou esposo, ela é minha esposa. Aí nós vamos ver por que ele ainda não pecou. Porque ele diz que o seu Senhor confiava nele. Ele diz: eu não vou trair a confiança. Eu vejo, queridos, que quantas pessoas traem a confiança da outra. Quantas pessoas traem a confiança, e muitas vezes a gente vai observar que é a melhor amiga, é o melhor amigo que trai a confiança. Mas nós vamos observar aqui que alguém que teme ao Senhor, ele é alguém que não se deixa vender por meros prazeres, ele não deixa se levar pelo momento, mas ele permanece fiel, ele permanece confiável. O que a gente observa claramente aqui é que ele diz: não, o meu servo, meu Senhor, ele colocou tudo sobre os meus cuidados, e eu não vou decepcioná-lo. Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? Meu Senhor é Deus. O seu Senhor é Deus. E aí, como tem sido você? A gente vê a dedicação daquele servo. Eu não vou decepcionar o meu Senhor. Quantas vezes nós temos decepcionado o Senhor? Quantos? Quantos de nós? Que possamos nos manter firmes, queridos, sobre as tentações, sobre a cilada, mas para isso, o seu coração, o meu coração precisa ter um dono. De quem é o seu coração? O nosso coração precisa ser de Deus. Precisamos ter um Senhor. É interessante que ele vai falar: eu tenho 2 senhores, e esses 2 senhores eu vou honrá-los, tanto o terreno como o celestial. Eu vou honrar, e essa deve ser a nossa conduta: honrar o nosso Deus, honrar as pessoas também que confiam em nós. Nós precisamos honrar as nossas esposas, precisamos honrar os esposos, as mulheres, precisamos honrar os nossos pais, precisamos honrar a Deus. E eu vejo então, queridos, que José é alguém que tem o coração todo voltado para honrar e para agradar a Deus, porque o seu coração era de Deus. E ele vai dizer então, terceiro motivo, porque não, um terceiro motivo para que ele não pecasse, para que ele não caísse na tentação. Ele sabia que era um grande mal. Versículo 9. Ninguém é superior a mim nesta casa. Ele não me negou nada a não ser a ti. Então ele estava entendendo, porque és mulher dele. Então primeiro que eu disse, por que ele não pecou? Porque ela tinha um esposo. E a gente vai ver que, segundo, porque o Senhor tinha confiado nele. Ele não queria decepcionar. Terceiro, ele vai dizer: como poderia eu cometer esse grande mal? Como poderia eu cometer esse grande mal? Muitas vezes, por causa dos nossos prazeres, nós não olhamos para um grande mal que poderemos fazer. O inimigo cega. O inimigo cegou. A paixão cegou Davi. A paixão cegou Davi, que ele não se preocupou com o grande mal que ele poderia causar. E muitas vezes isso também tem cegado as igrejas de hoje, os cristãos de hoje. Muitas vezes tem cegado também, a paixão tem cegado. E ele não olha e não observa o grande mal que ele pode causar. Porque ele só olha para o momento, só o momento do prazer.
E eu fico olhando, queridos, que José, ele não é alguém que está olhando para o momento, como nós vimos, ele é alguém que está olhando para frente. Falamos domingo passado, e a gente observa claramente que ele está observando o grande mal. Eu vejo que é preciso pensar um pouco, e ele é alguém inteligente. Ele é alguém inteligente que ele vai medir, se eu ficar com essa mulher, o que grande mal é esse? Se eu pecar, que grande mal é esse? Mas muitas vezes nós não entendemos o grande estrago que poderemos fazer. O homem muitas vezes que pula a cerca, ele não observa o grande mal que ele pode trazer para si próprio, para a sua família, porque ficou cego. E assim também mulheres, não olha para o grande mal que está fazendo. E infelizmente os cristãos de hoje não têm observado o grande mal que estão fazendo para o reino de Deus, a vergonha que estão causando para o reino de Deus, o grande mal que é, que possamos entender, queridos, que é um grande mal. Ele entendeu, isso é um grande mal, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer porque é um grande mal. Eu vejo que você e eu, nós precisamos ser determinados, quanto a toda e qualquer tentação, seja na área da sexualidade, seja na área de qualquer que seja, nós precisamos entender que é um grande mal, e não queremos trazer um grande mal para o reino do Senhor, amém? Amém. Precisamos honrar o reino de Deus, precisamos glorificar o reino de Deus, e eu vejo que agora ainda há uma outra, e quarto, ele falou, eu pecaria contra o meu Deus, então eu não vou pecar contra o meu Deus. Essas coisas todas pesaram na sua decisão, e a gente vai observar que o seu coração era totalmente de Deus, e que o nosso coração venha a ser totalmente de Deus, porque assim, o inimigo não vai ter lugar na nossa vida, o inimigo não vai ter lugar na nossa mente, o inimigo não vai ter lugar nas nossas ações, amém, queridos? E é isso que possamos guardar o nosso coração. Quando eu olho para José, José guardou o seu coração. Ele guardou o seu coração. Ele não se deixou levar pelas palavras daquela mulher. Quantas vezes você já se deixou levar pela tentação, pelas ofertas do inimigo? Mas é o momento de você entregar a sua vida de fato ao Senhor e dizer, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, e eu vou honrá-lo. Outra pessoa que a gente vai observar, Daniel, assim como José, a gente vê que Daniel também foi alguém fiel ao Senhor. Eu vejo esses exemplos que eu e você precisamos seguir. Eu sempre olhei para José, eu sempre olhei para ele. Infelizmente tinha um colega, e ele falou, não rapaz, uma vez eu preguei sobre esgotamento espiritual, não, isso não acontece, isso é isso, aquilo outro. Eu falei, rapaz, tenha cuidado, pensar que não, ele mete o pé na jaca, pastoreando, mete o pé na jaca, e eu vejo porque não fugiu das paixões. Quantas pessoas têm metido o pé na jaca, porque não foge. É melhor deixar a capa, é melhor perder uma capa, do que perder a dignidade. É melhor perder a capa, é melhor perder qualquer coisa, menos de honrar ao Senhor. E sabe por que ele não morreu? Aquele Senhor chegou, e agora você acha que ele não foi conversar? Ele foi conversar com José. Ele falou, o que é isso? A minha esposa falou isso de você. José contou tudo o que tinha acontecido. E você acha que ele acreditou em quem? Ele acreditou em José, porque se ele não acreditasse em José, ele tinha matado José. Ele acreditou em José, mas para satisfazer a vontade da sua esposa, ele o coloca na cadeia. Mas se ele entendesse que José de fato, ele tinha tentado alguma coisa, ele tinha mandado matar José, ou ele mesmo teria matado. Mas José falou, olha, eu não fiz nada. José contou a ele o que tinha acontecido, e ele acreditou em José. E de fato ele fez a coisa certa, porque aquela mulher não era de confiança, e ele sabia como ela era. Queridos, que possamos ser alguém
que você seja alguém que vença a tentação. Não se deixe levar. Jovem, case. Não é para você ficar de forma nenhuma com uma, com outra. De quem é a sua vida? A sua vida é de Jesus? A sua vida é de Deus? Homens casados, se mantenham firmes. A palavra de Deus, ela é clara a esse respeito, a mostrar para nós o que nós precisamos fazer. E ela fala claramente, lá em Provérbios, no capítulo 5, no versículo 15, ele diz: bebe água da tua própria cisterna, das correntes do teu poço. Que coisa linda, que coisa maravilhosa da palavra do Senhor. Por que permitir que tuas fontes, teus ribeiros de água se derramem pelas ruas? Seja somente para ti e não divida-os com o estranho. Que o teu manancial seja bendito. Alegra-te com a esposa que tem desde a mocidade. Eu vejo que essa é a vontade de Deus para os homens casados. Se deleite com a sua esposa. Mulheres, se deleite com os seus esposos. Não fique olhando para fora. Não fique deixando o seu pensamento ir para fora, em outros locais. Guarda o teu coração. Que no teu coração seja de fato de Deus. Que sempre a sua intenção seja glorificar e honrar a Deus. E honre a Deus. Seja fiel. Ele foi fiel. Ele não se deixou de forma nenhuma se deixar levar pela lábia daquela mulher. E não tem esse negócio de ser bonito e feio, não. Não tem. Muitos têm se deixado levar pelas lábias de pessoas. Não precisa ser bonito, não precisa ser bonita também, não. José, além de tudo isso, ele ainda era bonito e formoso de rosto, mas não precisa ser, não. Satanás, ele veio para destruir, esse é o papel dele. Como tem sido você? Você tem vencido as tentações que vêm até você? Você tem vencido as barras que vêm até você? Como tem sido você? A gente observa, queridos, que José só foi colocado lá no topo, porque ele não se deixou levar. E muitos de vocês, muitos de nós, muitas vezes tem nos deixado levar. Não se deixe levar pelas tentações. Não se deixe. Entrega de fato todo o seu coração ao Senhor. E não importa se você esteja longe ou esteja perto. Não importa aonde você trabalha, ou aonde você estuda, ou o que você faz. Se a sua vida é do Senhor, você vai ir pelas formas certas. E a forma certa de você então ter os seus desejos atendidos na área sexual é no casamento. Amém. Não tem outra forma. Tudo que sai fora disso é pecado. Eu não sei como você está, se você tem conseguido vencer essas áreas, mas hoje, infelizmente, queridos, na palma da nossa mão está a tentação. Na palma da nossa mão, um celular. Muitos jovens, muitos homens casados têm acessado sites pornôs e têm se deixado levar por isso, vencendo as tentações. Deus deseja que você vença. Deus deseja que nós vençamos. Mas para isso, você precisa entregar o seu coração totalmente ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero te honrar. Eu quero te glorificar. E procure os caminhos certos para que você possa então ser vitorioso. Depois a gente vai ver. Ele teve a sua esposa, teve 2 filhos. A gente vai observar que agora ele casa com alguém também que lá em cima da elite, muito maior, muito melhor do que aquela mulher. Deus tem algo bom, melhor para nós, mas muitas vezes nós nos deixamos levar por ofertas de Satanás e perdemos a bênção de Deus. A gente observa que ele usufruiu todas as bênçãos de Deus, porque ele se manteve firme. Não importa como você tem andado, mas depois de ouvir uma palavra dessa, você precisa abaixar sua cabeça e orar ao Senhor.
uma coisa, você já falhou nessa área, mas faça agora um concerto com o Senhor. Faça nesta noite. E diz assim, diz ao Senhor aí no seu coração: eu quero ser como José. Se você nunca cedeu, amém, glória a Deus, continue. Mas se você já cedeu algumas vezes às paixões da mocidade, aprenda com José. Seja corajoso, seja determinado. Ele confrontou aquela mulher, ele disse as palavras certas. Ele não se deixou levar pelos seus próprios desejos. Ele se dominou. E que assim seja você. Se domine também, jovem. Procure alguém. E mesmo namorando, eu vejo muitos namoros de hoje, infelizmente, já se deixa levar pela sexualidade, até mesmo dentro das igrejas. Mas é preciso se preservar, é preciso se manter firme ao Senhor. É isso que Deus deseja de nós, que possamos honrar quem está namorando aí. Honre ao Senhor, se guarde, é no casamento, não é no noivado também, é no casamento. Honre ao Senhor, Ele é o seu Senhor. Que possamos, queridos, cada dia, cada momento, honrarmos o nosso Deus. Honre ao Senhor teu Deus, honre Ele. Ele vai te glorificar, Ele vai te honrar. Ele vai. Ore ao Senhor. Peça perdão a Ele. Se você vê que quantas vezes você se deixou ser seduzido, se deixou levar pelos seus desejos, não se controlou. Mas Deus quer renovar você. Deus quer restaurar você. Deus, Ele deseja que você tenha uma vida pautada na palavra dele. Mas essa é uma decisão sua. Eu fico olhando que José foi bem determinado. Eu não vou fazer esse grande mal. Eu não vou pecar contra Deus. Então que você venha escolher Deus. Escolha Deus. Escolha Deus. Escolha a presença de Deus, o primeiro cântico que cantamos. Tua presença, Senhor, Tua presença é o que eu mais almejo. Eu tenho aliança contigo, nós terminamos cantando. Deus de aliança, sei que os teus olhos estão sobre mim, e os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, e Ele quer ver você glorificando, honrando a Deus, tomando as decisões certas. Talvez você já tenha tomado algumas decisões erradas, mas Deus deseja que você saia daqui hoje com um propósito no coração como José, de honrá-lo, de engrandecê-lo, porque se você fizer isso, você vai ver as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Mas se você não fizer isso, você vai ter as consequências. A gente vê Sansão teve os seus 2 olhos furados. Sansão morreu cedo. Sansão poderia ter vivido muitos mais. Sansão poderia ter tido muito mais vitórias. Mas a gente observa que ele se deixou levar pelas paixões. Então Deus tem vitória para você. Mas o inimigo não quer essas vitórias. Ele coloca empecilhos para que você não pegue a sua vitória. Que você venha honrar ao Senhor, porque a sua vitória vai ser certa, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor, obrigado por Tua palavra. Obrigado porque ela é a verdade. Ó Pai, me dê força, me dê sabedoria a cada dia, Pai, para que eu possa guardar a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti, para eu não fazer esse grande mal. Ó Pai querido, toma cada um agora que ouviu essa palavra. Ó Pai querido, aqueles que outrora se deixaram levar, Pai, mas que nesta noite, em nome de Jesus, toca nesse coração, toque nessa vida, e que ele venha andar, ó Deus, os caminhos que o Senhor tem para ele, e que ele não venha ser como essa cidade com os muros derrubados, mas que ele venha se conter e ser como uma cidade com muros, ó Pai querido, que de forma nenhuma o inimigo consiga entrar.
Ó Deus, que o seu coração, que a sua vida seja totalmente do Senhor. E que possamos todos nós, Pai, honrarmos, glorificarmos o teu nome. Toma esta igreja nas tuas mãos. Ó Pai querido, que não venhamos decepcioná-los. Que não venhamos envergonhá-lo. Que possamos, Pai, honrar. Então tome as nossas vidas. Tome a vida desta igreja, cada membro desta igreja. Mesmo aqueles que não estão aqui, que não ouviram esta palavra, Pai. Mas estão de alguma forma deixando-se levar pelos desejos da carne. Ó Pai, que o Senhor toque nesses corações. Que o Senhor transforme. Em nome de Jesus, transforme. Para que possamos ser uma igreja que tema e tremam diante do grande Deus vivo. Leva-nos em paz, Pai. Nos dê uma semana na tua presença. Nos dê uma semana de vitória. Ó Pai, no afazer de cada um, nas tarefas, que possamos dar o nosso melhor. Ó Deus, que possamos sempre olhar para o Senhor. Ó Pai querido, que possamos vencer toda e qualquer tentação, pois o Senhor já está entronizado em nossos corações. E aquele que ainda não está, que o Senhor não está entronizado, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar entronizando, que Ele possa abrir o seu coração, que Ele possa abrir a sua vida nesta noite, para que o Senhor esteja entronizado no seu coração, para que de fato o Senhor seja Senhor de todas as suas atitudes. Obrigado, Pai. Leva-nos em paz. Em nome de Jesus que eu oro, hoje e para todos sempre. Amém, amém.